Cerca de 8 milhões de mulheres empreendem no Brasil. Esse número mostra o papel importante que a mulher tem na economia. 44% são chefes de família e 85% são responsáveis pela decisão de compra no lar. Em Sergipe, esse número não é diferente. Mesmo em um cenário de dificuldades impostos pela pandemia, elas apostam no empreendedorismo como opção de vida. E essas mulheres têm histórias. E são essas histórias que nós vamos contar aqui, nesse podcast que está nascendo no dia de hoje. Esse podcast que tem como proposta contar a história de mulheres guerreiras, mulheres que batalham, mulheres que acreditam no seu potencial, no seu valor. Esse projeto que nasce com a bênção de Deus veio de uma inspiração em que eu tive no meu trabalho com mulheres. Através da Federação do Comércio de Sergipe, eu tenho a oportunidade de conhecer história de diversas mulheres sergipanas, mulheres que acreditam no seu potencial. E foram essas histórias que me inspiraram a criar o podcast Mulheres que Inspiram Negócios. Esse projeto, mais uma vez eu digo, abençoado por Deus, nasce aqui com essa proposta. A proposta de trazer mulheres com histórias de vida que inspirem você, mulher, a também criar o seu negócio, a também viver a sua história. Quero agradecer a essa ideia de projeto que nasceu, em primeiro lugar, dessa minha convivência na Federação do Comércio. Em segundo lugar, agradecer a minha família, que sempre acreditou e apostou em mim, e agradecer a um empresário que é de coração, que está patrocinando e que está apostando nesse projeto que nasce hoje. Adriano Santana, obrigada a você. Está no ar o podcast número 1, Mulheres que Inspiram Negócios. E é claro que nesse nosso primeiro podcast, a gente tinha que ter uma convidada muito especial. Alguém que exalasse energia, positividade, amor e fé. É com muito prazer e com muito carinho que eu tenho a honra de apresentar a primeira convidada do nosso podcast. E ela é Sônia Dantas, a nossa querida Sonia. Oi, Cris. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação enorme poder estar contando a minha história, poder compartilhar com essa mulherada que eu sei que a minha história vai agregar, vai ser diferenciada na vida de muitas mulheres. Eu acredito que eu tenho uma história e todas nós mulheres temos uma história para contar. E eu acredito que a minha história vai impactar muitas mulheres, Cris, aqui, não em Sergipe, mas no Brasil. Sônia, você é a nossa convidada número 1 desse projeto que nasce hoje. Projeto que a gente está trazendo assim com muito carinho, com muita esperança, para que ele possa inspirar muitas outras mulheres. E quando a gente divulgou, quando a gente anunciou que você seria a nossa primeira convidada, a gente colocou lá no cartaz: de vendedora de banana a empreendedora de sucesso. Isso mesmo. E aí muita gente me perguntou: o que? Sônia foi vendedora de banana? Como é que foi essa história, Sônia? Conta pra gente. Então, eu sou do interior, chamado Vaz do Gama, de Itabaiana, que é um povoado, que é em Itabaiana. Depois do povoado também chamado Pé do Viado. Para ser bem específico, porque é bem conhecido o Pé do Viado. Sim. E aí, o que é que acontece? A gente veio de lá de Itabaiana para aqui, para Aracaju. Então, viemos em quantos, meu Deus? Eram sete filhos. Minha mãe veio para cá, então, para aqui, para Aracaju. A mais velha era eu, o mais velho da família eram 3. Eu, Zezinho, Edson e Sônia, que sou eu.
E aí a gente veio para aqui, mas a gente era tudo pequeno. E o meu pai negociava com galinha e aí não era o suficiente para a sustentação da casa. Sim. E aí a gente foi crescendo. Então, assim, era muita dificuldade. A gente passava necessidade. E aí eu vi um escape da gente poder negociar, até porque meu pai era negociante, ele vendia galinha, né? E eu via que ele negociava com galinha, então eu digo, eu tenho que negociar com alguma coisa. E eu comecei a colocar na mente. Na minha infância, eu sempre, às vezes quando eu estou brincando com meus netos, aí às vezes eu diz que vai para pôr a perder. Aí a minha filha fala assim, minha mãe não teve infância, por isso que ela é assim, vai para estragar, mas ela não teve infância, ela tem que se esbaldar mesmo, então eu deixo. Então o que é que acontece? Eu não tive infância, Cris. E aí eu não tinha infância, e a minha infância foi vendendo banana. Comecei assim, quando é que eu comecei, meu Deus? Aos 8 anos. Eu comecei a vender fruta. A gente comprava, primeiro começou a vender manga. Depois de manga, a gente começou a ir para o Ceasa. E as pessoas tinham pena da gente. Eu tinha 8 anos, mas era aquela menina bem esperta. E aí fui crescendo. Eu vendi manga, Cris. Manga, banana, fruta. Até até uns 13 anos. Com dinheiro de manga, eu comecei a vender tecido. Comprava os tecidos, tinha uma loja específica, né? E aí eu saía vendendo em Itabaiana, Areia Branca, Muribeca, Carira, nesses interiores todo que você pensar, por aqui, por essa redondeza, eu vendia. Com dinheiro de banana. Teve um período que eu fui vendedora de banana, manga, tudo. Todos os tipos de fruta. Quando tinha época que não dava... E você tinha que idade? Eu fui crescendo, 10, 12, 13 anos. A minha infância toda foi negociando. Mas você não foi para a escola? Eu negociava, eu estudava à noite, Cris. Tipo assim, às vezes eu chegava do Ceasa cansada e eu estava pela noite. E era muito cansaço. Eu só estudei até a 6ª série. Sim. Quando eu fui convidada para contar a minha história na Energisa, e eu vi que aquele meu mundo de mulher formada, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Aí eu fui logo apresentei minha família, claro, todos os meus filhos são formados, só que aliás, 2, um não chegou a se formar não, mas empresário. E aí eu falei, olha gente, não olhe muito a minha fala não, as minhas palavras não, olhe a minha autenticidade, olhem para mim. Seu exemplo. O meu exemplo, mas as minhas palavras não olhem muito não, porque eu só estudei até a 6ª série, ainda mais colando. Você então, acha não olhe. assim que a escola fez falta na sua vida? Fez falta, porque hoje tem coisas que, tipo, hoje eu tenho que ter direcionamento para ler, hoje eu pego um livro para ler, hoje eu leio a Bíblia, claro, e eu sinto falta. É de grande importância você ter um estudo, ter uma formação, é muito bom. Então eu não tive tempo de estudar, Cris. E eu só estudei até a 6ª série, por quê? Porque o meu tempo era muito pouco. Entendi. Meu tempo era muito pouco. Mas daí até você vender banana e sair, né, nessa sua parte da infância, como é que você chegou na constituição da sua família? Na minha constituição da minha família eu vendia confecções. Depois das confecções eu comprei uma banca no mercado. Sim. Conheci meu esposo. E aí ele se tornou meu amigo, lá ele vendia farinha e eu vendia farinha também. Olha, de banana eu comprei, juntei dinheiro, comprei tecido, saí vendendo nas feiras. Do dinheiro de tecido, eu comprei uma banca no mercado, uma bancazinha tipo um box, e lá eu conheci meu esposo. Sim. Ele já tinha um par e o sonho dele era casar com uma moça que fosse trabalhadeira, e que fizesse quitute, porém eu não sabia fazer quitute nenhum. Então, mas ele via em mim algo diferenciado, a força, a energia, a disposição que eu tinha de aprender as coisas, porque tudo que Deus foi colocando na minha vida, uma a uma, eu pude ir acolhendo e se descobrindo, porque muitas das vezes as oportunidades chegam na nossa vida e a gente fica perguntando o que fazer. Não, a gente não tem, a gente tem que tipo abraçar, claro que com cautela, e arregaçar a manga e ir avante, porque quando você tem determinação dentro de você e você diz, não, isso aí não é obstáculo para mim não, eu vou vencer. E quando eu conheci ele se tornou meu amigo, ele me ajudava a peneirar feijão, e a gente se tornou amigo. E aí eu ia arrumar a banca dele com ele e ele arrumava a minha. Sim. E aí a gente se tornou aquela amizade tão linda que com 3 meses eu resolvi fugir, porque Cris, eu trabalhava muito. Então, assim, pra mim era um escape. Quando ele falou bem assim, eu comecei a namorar com ele. E aí ele falou, vamos fugir. Não casei não, casei depois de 1 ano. Aí ele falou, eu falei, bora. E aí eu fugi com 3 meses, não tinha nada. Ele só tinha o bar e eu não sabia cozinhar nada. Eu sabia só cozinhar. Isso você tinha que idade? Eu casei com 17 já, e ele tinha 18.
E a gente se conheceu, quando eu fui pro mercado, eu tinha o quê? Uns 15 anos já. Eu tinha 15 anos quando eu fui pro mercado. E aí a gente se tornou uma amizade tão linda. E eu comecei a namorar com ele e eu não tinha roupa. Eu não tinha roupa para ir conhecer os pais dele. Essa parte eu tenho que contar. E uma das coisas que eu gosto mais de abençoar, Cris, é roupa hoje. Roupa, calçado. Eu não consigo ver alguém que eu gosto sempre de estar abençoando com roupa. É muito engraçado. Porque quando eu comecei a namorar com ele, mesmo eu negociando e tudo mais, eu priorizava na minha vida. Era a minha mãe, dar dinheiro, ajudar a minha mãe, claro. E então, quando eu comecei a namorar com ele, eu não me vestia bem, porque eu não tinha condições. E aí a minha tia Marisete, ela me emprestava as roupas dela. Hoje ela é servente do iate, a minha tia é um amor, amo ela. Uma referência. É uma referência para mim, ela. Uhum. E eu sei que ela me ama. Ontem eu estava falando sobre ela, a gente se fala, data do meu aniversário, ela não esquece. É algo assim, que ficou marcado. Mas vocês casaram? Eu casei e ela também casou, minha tia. Sim. As roupas dela, ela me emprestava as roupas, me emprestou a roupa para mim conhecer a minha sogra, o meu sogro. E aí eu fui toda bonita, só que a roupa não era minha. E aí o que aconteceu? Eu fugi, ele se encantou com o meu jeito de ser e eu com dele, porque eu sonhava em casar com um rapaz trabalhador. Quando eu via aqueles meninos com as calças lá embaixo, aí eu falava, Deus me livre de casar com um homem desse jeito, sem posicionamento, sem postura. Eu falava, Deus, eu quero casar com um homem que ele esteja à minha altura de ser um trabalhador. Uhum. E aí eu casei, mas eu primeiro fugi. Primeiro eu fugi, escondido da minha mãe. Isso em Estância? Não, aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju, tá vendo? Aqui em Aracaju. Eu morava ali no 18, perto da Guia do Pio Décimo. E aí, eu namorando com ele, ele falou, eu tô precisando de uma mulher. Aí eu falei, certo, mas eu não tenho certidão de nascimento, porque eu sou de São Paulo. Minha mãe casou e foi morar em São Paulo. E aí ela veio de lá pra cá, eu sou de Urânia. Aí eu falo que sempre sou de Itabaiana porque a gente veio pra aqui pequenininho. Aí eu falei, mas eu não tenho certidão de casamento. Ele, então, vai demorar muito. E eu tô precisando casar. Aí eu falei, e agora? Mas casar? Não, a gente foge. Eu disse, eu não tô com certidão de nascimento. Ele falou, a gente foge. E aí eu fugi. Aí eu fugi só com a roupa do corpo, porque com a roupa com a roupa que eu tava. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, não tinha onde dormir. Gente, era muito difícil. Aí só tinha uma caminha de solteiro. E aí, quando foge, você não ganha um quarto. No interior, quando você foge, quando você casa, você ganha um quarto. Eu dormia numa cama de solteiro, bem pequenininha. Uhum. E aí o colchão foi ficando fino. Eu peguei e fiz uma camada com aquelas caixas de ovos, Cris. E Deus, ele sempre me dava estratégia. E aí, minha mãe ficou chateada por uns dias, porque ela estava planejando tudo para casar, em ordem de pobre, tudo certinho. Sim, sim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma cama com as placas dos ovos, que lá ele tinha uma mercearia e bar. Ele era bem pequenininha a mercearia. E aí eu fiz, e aí eu dormia. Mas era um calor. E ali eu conquistei meu sogro e minha sogra. Gente, conquiste sogro e sogra, porque vale a pena, viu? Aí meu sogro e minha sogra, Cris, tinham um amor tão grande por mim. E aí eles me deram um ventilador, porque era um quartinho bem pequenininho. E todo dia eu caía da cama, porque era uma caminha estreitinha. Aí a gente foi prosseguindo. Eu não sabia cozinhar. Ele falou bem assim, você não sabe cozinhar, não? Sônia, aí eu falei bem assim, não, eu só sei fazer arroz. Aí quando eu fui fazer o arroz uniu todo. Aí eu digo, quem tem boca vai a Roma. A vizinha que vendeu o bar aí, Dona Marlene, ela me ensinou a fazer todos os quitutes. Sim. Todos os quitutes, Cris. Eu aprendi a fazer banana, além do arroz, além das coisas, eu aprendi a fazer banana real, pão de queijo, bolo de leite. Quem foi ela? Dona Marlene, ela mora no Santo Antônio. Vizinha. Era minha vizinha que vendeu o bar pra ele. Sim. Aí, menina, ela me ensinava com tanta alegria. Por isso que eu tenho essa alegria, essa satisfação de poder contar a minha história e trazer. Hoje, quando alguém me encontra, quando eu gravo, né? Eu gravo sempre receita pra TV Sergipe, pra todas as redes, graças a Deus, TV Atalaia. E aí, quando alguém me para, você me ensina, eu largo tudo, Cris. Uhum. Porque eu acho que o princípio de você receber, de você dar, é você receber de volta. Com certeza. É um dos princípios maiores. Então, eu parava. Mas daí vamos contando essa evolução. Aí, do casamento, né? Você começou a evoluir, aprendeu a cozinhar. Aprendi a cozinhar tudo. Certo. E daí por diante? Daí por diante, eu fiquei com... o bar, ele resolveu modificar o bar todo. Eu comecei a me aprimorar mais nos quitutes, a fazer com mais amor, com mais seleção. Então eu inventava tudo. Do bar, aí ele entrou de sócio na padaria no Barra Américo com o sobrinho dele, com um primo dele, Zé Augusto. E aí o que aconteceu? Do bar, desse bar, dessa padaria, a gente foi crescendo, Cris. Chegou a ter 6 padarias. Nós entramos de sócio.
Então, assim, eu não tinha horário, eu não tinha nada, nem eu nem ele. A gente não tinha. Às vezes a pessoa começa um negócio e sempre assim, quer logo colocar o burro na frente. Não, a gente tinha tempo, tinha aquele tempo. Você tem o seu período de você poder colher, né? Então a gente se entregou mesmo no negócio. Aí então a gente começou a crescer. A gente chegou a ter 6 padarias. Então, 6 seu padarias. primeiro negócio foi padaria. Foi o bar. Depois do bar, a gente entrou de sócio na padaria do Barra América. Sim. Naquele tempo que tava mata-mata, que era aquela guerra de droga, eu tava lá no meio. Sim. Cris, eu fazia amizade com o maconheiro todo, com todos Isso eles. você devia ter que idade? Eu acho que eu tinha o quê? Uns 20 mais ou menos. Bem Já. novinha, né? Bem novinha, mas eles me respeitavam de uma forma tão extraordinária que hoje eu conto com alegria. As pessoas falam assim, eu tenho medo de ir em tal lugar. Eu não tenho medo. Eu entro em qualquer lugar, porque quando você tem o discernimento do que quem você é, você vai avante. Você vai avante, porque o medo não tem que pertencer a gente. Sônia, mas dessas 6 padarias, como é que foi? A gente foi montando uma no Santo Antônio. A primeira da gente foi ali na curva. Que não foram as 6, vocês foram... A gente foi crescendo. A gente primeiro construímos aquela Regina 1, que é na Visconde Maracaju. Depois da Regina 1. Já se chamava Regina. Tudo é Regina. Que é o nome da sua porque é o nome das minhas Regina. filhas, da Elis Regina e Carla Regina. Uhum. A primeira foi ali na Visconde, depois foi a da Rua de Muribeca, depois foi a da 7 de Setembro, depois foi ali aqui no Barra América, a gente tivemos uma na Desembarcador Mainá, depois foi uma no centro. Só para lembrar, hein, gente, nós estamos em Aracaju, Sergipe, porque a gente está indo para o mundo, né? É então isso as mesmo. pessoas têm que ter noção de Aracaju, por em isso ela tá Aracaju. falando desses bairros todos. Mas nessa época você já estava com os filhos? Não, eu fui na Regina, onde eu foi a primeira, eu já tinha completado já os 3. Sim. Pequeno, Regina, a minha mais velha de 28, vai fazer 28, era pequenininha. A minha mais nova, pequenininha, foi lá na Regina 1. E foi duro porque você ter negócio com criança é complicado, né? Porque você ou bem você dá atenção à família, ou bem você dá atenção. Então, assim, eu fazia de tudo para não chegar atrasada nos eventos. Eles estudavam no Tiradentes, já tinha as condições melhorzinhas, né? Então, eles estudavam num colégio particular, que era aqui no Tiradentes, no centro. E aí eu comecei a dirigir. Meu primeiro carro era um Fusca. Um Fusca que era uma pedra desse tamanho no fundo. Mas era um Fusca que eu zelava e amava com o maior carinho do mundo, porque era o que eu tinha, era o que me servia. Eu aprendi a dirigir cedo, entregava pão, comecei a entregar pão. Olha, é assim, quando eu falo da minha história, Cris, eu viajo, porque são tantos pontos que eu conto com a maior alegria, porque eu acredito assim, às vezes a pessoa fala que a dificuldade entristece, a minha dificuldade, o que eu passei, ela me alegra, porque foi quem me motivou a ir para cima. E às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente mulher, e a gente fica ali olhando para a dificuldade. Deus me deu o privilégio e o amor tão grande em mim que eu não fico olhando para aquela dificuldade, eu olho para cima, porque eu sei que em cima, quando eu olhar, eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor é de cima que vem o meu socorro. E eu sei que muitas das vezes é difícil, Cris, às vezes a gente... Sônia, isso aí é filosofia, você está falando que o socorro vem de cima, mas não é o real, não é o que a gente tem no dia a dia. É muito fácil abrir a boca, mas não, Cris, quando você tem aquela determinação dentro de você, as coisas acontecem. A força vem do alto. A força vem do alto e comigo não foi diferente. Sônia, você chorou? Chorei, filha. Quem chorou foi eu. Chorei mesmo, mas olha, eu sabendo da certeza que Deus ele não ia esquecer dos seus, não. Seguindo com a sua história. Seguindo. Aí tiveram 6 padarias. 6 padarias e 3 filhos. E 3 filhos. E como é que foi essa sequência, Sônia? De filho ou das padarias? Do casamento... Do casamento Seguiu? Houve algum... Então, eu fui casada, né? Durante 33 anos, ele é um pai maravilhoso. Sim. Entendeu? Então, assim, quando o poder foi chegando, e aí ele foi se criando, foi começando a ir para outro rumo, Cris. E o que acontece muitas das vezes com o homem, né? E nordestino, às vezes me perdoe você nordestino, mas sempre tem essa fama, né? E o povo itabaiana também. O povo itabaiana, eles têm assim um dedo assim que eles gostam de ter várias mulheres. Me perdoe o povo itabaiana. Não são todos homens não, viu, gente? Mas e não é todo mundo não, mas o meu marido não foi diferente. Ele
quando o dinheiro começou a crescer. Aham. Ele deixou, assim, subir um pouquinho para a cabeça. Aquele menino que era de 18 anos, que fugiu com Sônia com 17, ele começou a desnublar com o poder. Era outro. Era outro Carlinhos. E aí não deu certo o Aí não deu casamento. certo. E aí eu suportei por alguns anos, entendeu? A situação, ir levando, até meus filhos grandes. Aí chegou um período que eu falei, vem cá, a gente teria que sentar, porque eu já sou vó, você já é avô, a gente teria que sentar pra gente conversar, porque eu já falei, a gente já sentou várias vezes, e agora? Eu disse, não, é isso mesmo que você tá vendo. Então, ele optou a não continuar do meu lado. Então, o que é que eu vou fazer? Você chora. Você chora porque não é aquilo que você espera, né? Não é? Sofre, Coração, mas como eu falo, o choro ele pode vir numa noite, mas a alegria pode ter certeza que vem o amanhecer, Cris, porque eu era essa pessoa toda dinâmica, alegre e tudo mais. E quando eu vi o não, porque o não é todo mundo que aceita, Cris. O não para mulher, nossa, é tão difícil, dói. Mas quando você diz bem assim, você pode. E eu me empreguei muito nessa palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Então foi essa palavra que me confortou. E claro que, tipo assim, não é da noite pro dia, não, filha, porque 33 é 33 anos. Sônia, então Deus sempre foi muito presente. Ele é na sua muito. vida. Deus, ele é. Eu sempre Mas de falo. onde vem essa sua fé? Seus pais eram religiosos? Não, quando o meu ex-marido afrontava, eu sempre ouvia aquelas músicas de Amado Batista, de Diana, aquelas músicas de Diana, de Amado Batista, aquela no hospital, na sala de Sim. cirurgia, essas músicas me marcaram. Aí, hoje, eu lembro, mas eu lembro com alegria, hoje eu lembro dos meus louvores, hoje, sim, aí o que é que acontece? Quando eu ouvia essas músicas, teve um irmão meu, que ele era de uma igreja, ele falou, Sônia, por que você ouve essas músicas? Essa música não leva você a lugar nenhum. Eu falei, é mesmo, Edson? Ele fala, é. E aí eu comecei, ele me fez um convite para me conhecer, ele disse, conheça qualquer uma de igreja, qualquer uma. Você vai ver como é gostoso você ouvir um louvor, traz paz pro seu coração. E aí eu decidi a ser evangélica, a servir esse Deus. Aí eu sirvo esse Deus e eu me alegro, porque não é a religião, é o meu Deus. Não é a religião, É o Cris. que ele faz na sua vida. É o que ele faz na minha vida. E aí vocês separaram, Eu me separei, mas a Regina empresária continuou. continuei, Aham. não desmerecendo ele. Eu sempre, na minha história, eu sempre falo que ele foi uma peça principal na minha vida, que é o pai dos meus filhos. E hoje eu sou, assim, amiga dele. Amiga de ligar, de falar, de aconselhar muitas das vezes, e porque eu tenho 3 filhos. Às vezes eu vejo mulher e falar, o meu ex é um finado, é não sei o quê. Não, eu digo que ele é o pai dos meus filhos, que fez parte da minha história, e pronto. Mas você ficou sozinha. Inclusive, deixa eu dizer pra vocês que essas delícias da nossa mesa, patrocinadas por Regina Delicatessen, né? E o pessoal confunde muito Sônia com Regina. Acontece? Acontece. Ou só sou eu que confundo? Não, as pessoas chegam. chegam. Muita gente que confunde. Muita né? gente, Cris, chega Chama lá e fala você assim: de Oi, Regina, eu tô na porta, eu tô na padaria, eu gosto muito de ficar no chão de Incorporou, loja. né? Aí as pessoas falam, Regina, aí quando a Regina tá perto, minha filha fala, não, Regina sou eu. Aí, não, mas a gente conhece ela como Regina. Não tem problema não, pode me chamar de Regina. De qualquer maneira, quem tá à frente e qualquer responsabilidade que se tem, sou eu, Regina mesmo. Maravilha. Sônia, mas aí você continuou sozinha. Sozinha. Nessa trajetória, eu optei por estar sozinha, entendeu? Até que Deus prepare uma pessoa para mim, né? E que Deus, assim, ele possa... eu oro a Deus, né? Para que Deus, assim, possa me contemplar. Eu acredito que quando você se disponibiliza na mão do Senhor, ele sempre faz o melhor, Cris, pra gente. Ele sempre traz o melhor. Não Mas me arrependo. quais foram as dificuldades? Aí você começou a empreender Foi. dessa vez sem ele. Foi. Tocou a sua delicatessen. Ok. E quais foram os maiores obstáculos que você teve que superar dessa vez sem o seu marido do lado? Então, quando você separa, a primeira coisa que você vê na sua mente é o medo, né? Sim. A primeira dúvida que vem, meu Deus, o que fazer agora só? Porque essa parte de empreender é muito interessante, só que, tipo assim, você conduzir qualquer comércio não é tão fácil hoje como as pessoas imaginam, assim, tipo, Sônia, é tão fácil você abrir um comércio. Não, o comércio é dificultoso, porque hoje não é aquela coisa, você abrir uma mercearia e você tocar, Cris. Sim. Uma padaria que já tem nome, você tem que zelar por aquele nome. Então, assim, para mim foi dificultoso, porque eu não entendia muito essa parte de liquidiceiro, porque eu era mais chão de loja. Então, quando você fala assim, Sônia separou, então você tem que estar à frente de um tudo.
Verdade. E aí é você se lançar, é um desafio muito grande. Mas bate o medo, não bate? Bate um medo, minha filha, o que vai, se vai dar certo, se as pessoas vão lhe respeitar, como é que vão lhe ver. Porque, tipo, na sociedade em si, hoje quando as pessoas verem, ai, fulano separou, separada. Então, assim, quando eu me separei, eu tinha um bloqueio dentro de mim, assim, aquela coisa assim, quando eu chegava num lugar que a pessoa falava assim, você é casada ou separada? Pra alguma coisa. Sim. Aí eu ficava assim, parada, eu falei, eu sou separada. E eu quero dizer aqui... Meio que resistente, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui, falar aqui. Às vezes as pessoas falam assim, Sônia, é difícil. É difícil, sim. Eu fiz, mesmo eu sendo essa pessoa com essa energia assim pra cima, eu confesso que tinha dias que eu me perguntava muito por quê, porque quando você casa, eu fugi muito nova, então quando você casa pra você conviver eternamente. Então eu tinha isso dentro de mim. E o que é que aconteceu, Cris? Tinha noites que eu chorava, perguntando por quê, onde foi que eu tinha errado. Então o medo sempre faz pergunta pra você. Eu sei que eu falei no início que o medo não pode existir mesmo, porque a nossa fala tem poder. Então não é pra existir o medo mesmo não, só que tipo assim, muitas coisas da nossa vida que nós mulheres, a gente, no fundo a gente tem. E eu tive que fazer uma 10 terapia com a psicóloga. E eu nessa vida louca, eu achava assim, que psicóloga era pra doido. Eu falava, Deus me livre de ir para psicóloga. Você sabe que muita gente acha isso, né? Acha que psicólogo é pra... E eu me perdoe assim, como analfabeta, porque você falar que psicólogo é para doido, eu acredito que é a pessoa que não tem um conhecimento. Então, assim, quando eu conheci o trabalho do psicólogo, eu fiz, ufa, meu Deus, como é interessante e como é importante. Mas, Soninha, vamos agora falar um pouco da sua vida de empreendedora. Você ficou sozinha... E aí você ficou com a Delicatessen Regina já, foi. Não é? Como é que foi você sozinha, movimentando o seu negócio, sem um apoio, porque você já estava sozinha, não é? Ele já tinha ido embora. Isso. E deu para enfrentar assim de cara? Então, em algum momento você pensou em desistir? Não, como é que desistir foi? Jamais. Então, quando eu me separei, o meu filho Luiz Carlos, ele mexia com a parte de licitação, e aí houve um período que ficou fraco. E aí ele foi para me ajudar. Ficou me ajudando um período. Chegou um período, ele passou mais ou menos 3 anos, mais ou menos, comigo. Aí chegou um período que eu optei para ele tomar conta do dele, que é a outra unidade do Santa Lúcia. Porque ele já tinha organizado, ele já tinha a unidade, tudo formadozinho, ele casou. Então eu falei, a partir de hoje você vai tomar conta da sua padaria. Então, enquanto eu estava com ele, e que eu me separei, claro, e ele ficou me ajudando, era assim, uma coisa passiva. E aí depois dele, quando o Luiz Carlos ficou lá um período de 3 anos mais ou menos comigo, que foi a parte da reforma, que ele me ajudou na reforma da padaria todinha, e aí eu dei continuidade sozinha. Na parte... Hoje você tem quantos colaboradores? Eu tenho 69 hoje, por conta das festas. 69. A gente tem aqui uma imagem, coloca aí JC. Vocês vão ouvir falar muito em JC. JC não é Jesus Cristo, mas faz muitos milagres. Viu? Uma Também, bênção, né? Uma bênção. Então, JC, olha só que imagem aí. Que imagem bonita. São seus colaboradores? São meus colaboradores, são uma bênção. Na verdade, são muito ligados a você, né, Regina? São, olha lá. Menina, que massa, olha. E aí eles estão junto com você, aí é o interior da loja? Aí a barraca, minha filha, aí a barraca lá fora, aí outra. Aqui posso se dizer que é um negócio aqui, viu? É uma extensão. É uma extensão, mas assim, é uma empresa aí praticamente, porque tipo, essa barraca aqui faz tanta diferença na vida, no conhecimento da minha loja, Cris. E como é essa sua relação com seus colaboradores? Você vê que você no seu Instagram, você grava com eles, interage com eles. É assim mesmo o tempo inteiro? Desse jeito mesmo. Há quem duvide, viu? Eu sou muito comunicativa com eles, eu sou muito autêntica. E isso eu acho que faz a diferença na minha trajetória com eles. Hoje as pessoas perguntam assim, Sônia, você tem dificuldade com um colaborador que falta? Não. Os meus colaboradores são bênção de Deus, eles não faltam, Cris. E detalhe, eu abro de domingo a domingo. Eu não fecho, porque desde que eu inaugurei, desde que eu abri, a Regina, quem fundou foi a gente, em terreno e tudo, foi a gente. Então, assim, eu nunca fecho, de domingo a domingo. Antes, a gente fechava só sexta-feira da Paixão, minto. E aí, agora, depois, eu comecei a abrir direto. Já criou o hábito. Criou o hábito. Sabe que todo mundo sabe que a Regina tá aberta. Domingo, feriado, vai na Regina que tá aberto. Certo. Então, assim, pra mim, é só gratidão. Aqui a palavra que eu colocaria aqui é gratidão. É uma alegria estar junto com eles. É uma alegria de interagir com eles. Na hora que Sônia, eu costumo sempre falar nas reuniões, eu sou doce como rapadura, porque rapadura é doce, viu? Agora, na hora que tem que ser dura, eu sou dura.
Na hora que tem que falar, eu falo. Claro que falar com jeitinho. Quando eu vou fazer reunião com meus líderes, eu sempre falo, gente, quando vocês falarem com o liderado de vocês procuram ter jeitinho, porque o jeitinho, ele funciona. Eu já posso falar com eles, com aquela base assim, com a base de intimidade. Às vezes a gente fala assim, empresa você tem que ser razão e não coração. Eu discordo um pouco, em parte. A gente pode ser razão e pode ser coração, desde que você ponha respeito. Aham. Entendeu? Regina, e quando você fala Regina, Sônia, termina confundindo Pode muito chamar Sônia, a sua Regina, empresa com o seu nome. Sônia, quando a gente fala nessa humanidade, eu quero saber de você. Você se acha uma pessoa humana? Como é que é? Porque você fala dos seus colaboradores com muita... Na verdade, essa é uma família. É uma né? família. É uma família. É. É importante essa humanização dentro do seu ambiente de trabalho? Cris, sim, eu digo com toda a certeza e com toda a certeza faz a diferença. É necessário. Um empreendedor, se ele bem soubesse, ele trazia a equipe dele para perto dele. Porque eu falo para meus líderes, que uma durinha só não faz verão, Cris. Se você tem seus colaboradores perto de você, aqui, engajado com você, você pode fazer meta de venda, você pode fazer meta de crescimento em todas as suas áreas. E isso traz de exemplo para a sua vida, porque quando você coloca meta, impõe meta para seus líderes, porque o que é que eu vejo muitas empresas, às vezes, eles cobram, e ele não tem aquele papo de chegar, e aí, como é que você tá? Claro que você tem que saber o seu limite, até onde você pode ir. Entendeu? Eu costumo sempre falar que para tudo você tem que ter limite. Com um filho tem que ter limite. Com um colaborador você tem que ter limite, porque nem todo mundo vai entender. É verdade. Tem que ter as rédeas da situação. Tem que ter a rédea, porque senão você se doa tanto que você depois acaba que, poxa, eu já ouvi, todas as pessoas que eu fiz, eu levei na cara. Não é isso não, é você fazer algo pelo seu colaborador que ele já tinha feito por você. Poxa, você tem um colaborador, ele é aquela pessoa que se destacou. Por que muitas empresas dão gratificação ao colaborador? Porque ele se destacou em alguma parte, né? Exatamente. Então eu tenho sempre isso em mente. Ninguém dá algo que você não tem. Se você está dando, se você está dando a ele, é porque ele já retribuiu. Então por que murmurar e por que querer cobrar e por que culpá-lo por algo? Poxa, eu me doei para aquele colaborador e ele virou as costas para mim na hora que eu mais precisei. O ciclo terminou. Então, é óbvio que você tem que entender que você foi acrescentado. Você lucrou com aquele colaborador, concorda comigo? Concordo. Então, se ele, por exemplo, eu tenho uma colaboradora que ela tinha 3 anos que estava comigo. Eu pagava X valor a ela, era um valor razoável. E ela recebeu uma proposta para uma empresa grande para ganhar, digamos, R$1.000 a mais. Eu falei, vá com Jesus. Sabe por quê, Cris? Eu sempre falo nas reuniões o seguinte, qualquer um de vocês que encontraram uma proposta melhor do que aqui, porque padaria trabalha, né? Você vê que o dono trabalha, vocês trabalham. Aqui não é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar vírgula. Mas para se ganhar, em termos de se ganhar, porque é o serviço, só é 7h20, né? É 8, mas você tem 1 hora de descanso. Então aqui não é o melhor lugar, mas aqui é a melhor empresa, porque é uma empresa que cumpre com suas obrigações. Muito Aí eu nem cito. Quando a gente fala em coração, quando a gente fala em humanidade, a gente fala de Sônia. Veja essa imagem, Sônia, que eu quero saber. Essa não, aquela outra imagem, que eu quero saber que imagem é aquela. E o que é que aconteceu nessa imagem aí? Que imagem Eita, menina, como é que vocês conseguem? Aí é meu filho. Me fala um pouquinho dessa imagem. Então, esse é um mendigo, Cris, que ele mora na rua, eu só tenho ele. E aí o que é que acontece? Ele anda na rua tem uns 5 anos que eu cuido dele. Sim. Eu vi o nome dele. Você encheu os olhinhos de lágrimas. O nome dele é Clóvis. Você, né? E ele é interessante, sabe, Cris? Eu dou alimento a ele 3 vezes o dia. Ele sempre fica ali, ao redor. Ele sempre fica na rua, Cris. E o bom de tudo que eu sei, por que eu me emociono? Sim. Quando eu morei no 18, eu tinha um doido, assim, né? E aqui na emissão eu tenho ele. Cris, e é impressionante. Como é que é essa sequência de banhos? Diário? O banho Como quando ele quer, Cris. Quando ele quer. Ele pede e ele vai atrás de vocês. Então, eu acredito que ele é um anjo na minha vida. Sim. Porque, Cris, no dia que eu tô, triste por alguma coisa, eu dou encontro com ele. Porque meus colaboradores sabem que que ele tem o alimento dele 3 vezes o dia. Sim. E, o dinheiro que ele arranja, que alguém dá a ele,
ele vai lá me entregar. Entendi. A confiança que ele tem. E se alguém der qualquer garrafa de bebida, ele aparece lá, ele tá lá para a porta da padaria, aí eu vou lá e faço bem assim, quem foi que deu isso aqui a meu filho? Isso aqui não pode, Clóvis, isso aqui você não pode tomar, porque isso aqui você vai ficar doente. Você entendeu? Ele vai, Dedé, dá, tome. Ele me chama de Dedé ou então de Regina. Aí ele pega e me entrega, Cris. E o dinheiro, Cris, também. Ele me entrega o dinheiro. E aí é bem interessante. Aí eu faço, resistir aí. Aí a Regina fica, mãe, eu vou denunciar a senhora, porque a senhora pega o dinheiro de Clóvis e manda registrar. Regina, é do meu filho, eu tô guardando. Aí ela fica rindo. Ela isso lhe satisfaz enquanto ser humano? Cris, no dia que eu tô triste, por que eu falo que ele é um anjo de Deus na minha vida? Não é todos os dias que ele toma banho. E é no dia que eu tô precisando. Então, quando eu sento ele aí. Agora tem uma cadeira agora. Aí eu pego na mão dele e ele senta na cadeira. Cris, eu começo a dar banho nele, boto os baldes. E eu enfergo o pé dele. Aqui é uma escova, né? Daí eu enfergo a unha dele, corto. Tem roupa dele lá em casa. E aí eu visto nele. Ele fica quietinho. Eu corto o cabelo dele. Corto as unhas dele. E assim, é o jeito. Eu tenho um amor tão grande. Me satisfaz. Que bom. Olha, se você perguntar, Sônia, você quer um buquê de rosa ou aceitar que ele tome banho daqueles que eu largo tudo. Eu tô na padaria, eu digo, Clóvis, vai tomar banho hoje, porque ninguém quer ficar perto de você, não. Aí ele, bora, Dedé, bora. Aí eu pego na mão dele e eu vou. Eu não olho mais pra ninguém. Coisa linda. Bom, saindo dessa parte emotiva pra você se animar um pouquinho, Jota, vamos ver uma imagem, porque agora a gente vai fazer com Sônia o quadro Like ou Dislike. O que é o like ou dislike? A gente vai colocar uma imagem e, é claro, sempre uma imagem polêmica, e ela vai me dizer se ela dá o like ou dislike dela, e ela vai explicar também por quê. A imagem que nós escolhemos foi essa aí. É uma imagem do carnaval. Você sabe que no carnaval... Posso levantar? Não, ainda, né? Não, deixa eu só lhe falar um pouquinho para justificar o que você vai dizer. É verdade. Tá, entendi. A gente sabe que a gente está passando ainda, né? Um período difícil. E aí, a menos de 3 meses para o carnaval de 2022, 4 capitais brasileiras já começaram a desenhar os planos para realizar o carnaval sem restrições de distanciamento social e uso de máscara contra a Covid-19. Então, o que acontece? A população toda já está se mobilizando para essa grande festa. E aí, Sônia, eu queria saber de você. Para o Carnaval de 2022, você dá um like ou um dislike? Levanta aí sua plaquinha para a gente saber. Um dislike. Você não concorda? Não. Por que você não concorda? Então, eu acho que o Carnaval é tipo assim... Como é que eu digo? Eu acho que, tipo assim, na vida da gente, em todo sentido, a gente tem livre-arbítrio pra gente escolher ir pra qualquer um lugar que você queira ir, Cris. Eu quero ir pro carnaval, eu quero ir pra uma discoteca, eu quero ir pra um bar, eu quero ir pra um restaurante. Você tem seu livre-arbítrio pra fazer da sua vida o que você quer. E eu concordo que as pessoas que aceitaram, que estão se manifestando para mobilizar, para fazer o carnaval, são pessoas que têm sua opinião própria. Eu, pelo menos, Sônia, eu não acho, no meu entender, eu acho que ainda não está a hora. Mas eu acredito que há pessoas que queiram, que entendam, que é entendimento. Entendimento, veja bem, e livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para fazer da sua vida o que você quer. E a palavra de Deus já diz, né? Nem todos me são lícitos, mas nem todas as coisas me convêm. Então, assim, tem coisas que eu não acho legal. Por exemplo, a gente saiu de uma pandemia, a gente sofreu. Quantas pessoas perderam os seus entes queridos. Beleza, agora, Sônia, é a hora da gente aproveitar. Você vai na orla, os restaurantes estão tudo cheios. Isso é fantástico. Mas, Cris, aglomerar ao ponto de a gente não saiu ainda, a gente está usando máscara, você vê lá na parte do meu restaurante, a gente tem álcool nas mesas e tudo, mas então está muito perto para essa aglomeração, essa coisa toda, você entendeu? Então, assim, é o motivo da gente ainda não deixar de sair. Claro que a gente tem que sair, confraternizar e tal, mas assim, essa coisa ainda do carnaval, eu ainda acho que tá, tipo assim, como eu falo, junto e misturado, eu ainda acho que tá cedo, mas eu volto atrás falando
que há entendimento e há o seu livre-arbítrio de escolhas. Eu acredito. A Sônia é Fulian? Ela brinca Não. Foi de Eu sou brincar muito família, eu gosto muito de me reunir com a minha família, com a amiga em casa. Eu gosto muito de ficar com a minha família, em casa de praia, eu gosto muito assim. Aí você fala assim, Sônia, mas de qualquer jeito, você não está aglomerando, você não está reunido. Mas, poxa, você está ali em família, você não está com o meu mundo de gente, ali naquela coisa tudo junto. E, enfim, eu prefiro, eu gosto mais do cantinho familiar. Maravilha. Sônia, saindo aí do carnaval, deixa eu te perguntar uma coisa. A pandemia foi um período crítico para o comércio. Foi, como é que você superou? Você vem de um segmento que não foi tão afetado, ou foi? Então, Cris, a parte do restaurante, eu acredito que toda a parte, todo dono de restaurante foram mesmo afetados, sim. Mas a parte de padaria, não tanto. Mas como eu tenho a parte do restaurante, que é a metade do meu comércio, é a parte do restaurante. Então, digamos que sofreu não, eu tive que fechar totalmente e vender só delivery, né? A parte do restaurante. Mas o que é que eu lancei mediante a pandemia? Eu optei por o delivery. Já estava em pauta, como eu falei na outra entrevista, de eu colocar o delivery. Gente, caiu justamente faltando poucos dias para entrar a pandemia. Entrou mais ou menos dia 12 de março. Dia 10 já tinha comprado o celular, já estava lançando nas redes sociais e tudo mais para poder entregar. Então, eu não acredito por um acaso nas coisas que acontecem comigo, eu acredito sempre no plano de Deus e sempre no cuidado de Deus. Então, assim, eu lancei o delivery, cara, e foi assim, fantástico. A grande saída foi o delivery. O delivery, de entregar. E aí vem aquela parte do cuidado do seu cliente que está do outro lado, porque é a parte bem minuciosa. É treinar a sua equipe, é você estar sempre disposto a estar mandando foto do que é que o cliente quer e ter aquele cuidado. Então, tudo requer um cuidado, Cris, cuidado e um jeitinho. Eu nunca largo essa fala do jeitinho, Cris, porque quando você tem jeitinho para as coisas, para falar, quando você chega em qualquer ambiente, que você vai para um restaurante e você chega lá e você tem alguma coisa, uma boa insatisfação na mesa de algum prato que você pediu e você esbarra em cima do garçom para falar que porcaria. Gente, fale com jeitinho, chama o garçom baixinho, porque a primeira impressão é que fica e o jeitinho funciona em todo canto. Desde um atendimento, uma recepção, até uma recepção que você vai no Hospital João Alves, que o povo fala tanto. Quando chegar em qualquer ambiente desse, tenha jeito, tenha jeitinho, tudo, né? E a sua primeira fala conta muito quem você é. Ô, Sônia, como você interagiu com as redes sociais? Você hoje tem essa facilidade? Então, eu não sei, eu confesso, eu sempre falo, mas a minha psicóloga, a Bruna, ela falou bem assim, Bruna e aquela outra, como é o nome dela, que faz parte do nosso grupo, nós temos duas psicólogas praticamente. Luciana. Bruna e Luciana. Sônia, você não tem aqui, você não pode não, viu? Porque às vezes eu fico brincando com ela, meu Deus, e eu vou, e eu posso. Aí ela, olha, Sônia, essa palavra não pode, viu? Eu fico brincando, às vezes ela não pode. Então, foi assim... Mas hoje você interage, você tem Instagram? Falo, eu tenho Instagram da loja, né? Então a menina que cuida do meu Instagram, ela sempre coloca, a minha colaboradora, ela sempre coloca pra me falar. E eu costumo dizer sempre assim, eu digo, gente, eu não sei falar direito não, mas eu vou falar. E aí eu vou à frente e gravo do meu jeito, falo. Quando eu tô bem disponível, não dá certo, eu não tenho muita visualização, quando eu vou com muita chiqueza, quando eu sou eu mesma, e eu tô sendo eu mesma, gente, é quando a menina fala assim, Regina fala, mãe, vá um pouco assim, mas assim, aí quando eu vou não dá certo, eu tenho que ser eu. E aí quando eu vou eu mesmo, como eu tô aqui, pronto, aí a coisa dá certo. Eu filmei, essa semana eu gravei, Regina me filmou em cima da escada, aí eu arrumando uma parede verde que tem lá, muito engraçado, em cima da escada com um pedacinho de martelo. Menina, quando eu saí na rua, o pessoal, e aquele pedaço de martelo, sempre, porque você não comprou outro martelo, eu digo, vou comprar. Sônia, o que é família pra você? A família é tudo, é minha base. Lá em casa são a casa das 7 mulheres, são 7 mulheres e 3 homens. Sim. Minhas melhores amigas são minhas irmãs. Eu não saio, tipo, se eu sair com as minhas amigas, com 3, 4 amigas, tem que ter uma irmã minha. Eu fui um passeio, tem uns 4 meses. São 2 filhas? Duas filhas mulher eu tenho, né, e um filho. Que são a minha base, eles são presente de Deus na minha vida. Meu filho Luiz Carlos, tem 30 anos, que é o empresário da Santa Lúcia. Carla Regina, que é do supermercado Rodrigo, lá do Santo Dumont. E Elis Regina, que é da clínica, ela tem uma clínica em frente ao supermercado Rodrigo também, ela é dentista. Então veja aí na tela, quem é essa que vai aparecer aí? Qual delas? Oi, mãe. Oi, Cris. Ai, meu Deus.
poder falar um pouco da senhora, o quanto a senhora é especial. Eu falo no nome dos meus irmãos, a Carla e o Luiz Carlos, mulheres que inspiram. Meu Deus. E que bom que Deus tem colocado a senhora no caminho dessas mulheres para poder falar um pouco da sua jornada, do quanto foi difícil, do quanto foi árdua, mas a senhora venceu. Venceu e vem vencendo e inspirando, que é o melhor. E eu fico feliz demais de poder compartilhar, de poder agradecer a Deus pela sua vida e dizer que amo demais a senhora, que estou muito feliz, que sou muito feliz em ser sua filha e que eu me inspiro na senhora também. Beijão, te amo. Beijo, te amo. Era quem te amo. A agora chorou também. Tá chorando porque é convidada. Ai, que lindo, Cris. Já amei. Gente, eu amei. Eu Beijo, sempre meu digo amor. que realmente família é a base, né? Família é a base de tudo, é onde a gente derrama realmente as nossas lágrimas, não é? Aqui é tão sincera, eu e ela só, mas assim, é um amor ela. A gente é bem liberal. Ela é a mais conversa. nova, não é? Ela é a mais nova, ela tem 28 anos, é um amor aí. Pensa na pessoa, uma filha amada. Todos os três, o meu mais velho, ele me chama de minha rainha. Ele fala, mãe, eu te amo, te amo. Mãe, você é minha inspiração. Quando ele chega em um lugar, Cris, que os amigos dele falam, ai, sua mãe é tão linda. Os amigos dele gravam áudio e ele manda pra mim, manda no celular dele pra mim, no WhatsApp. Eu acho que, na verdade, a família é o nosso refúgio. É onde a gente realmente tira todas as nossas... às vezes a gente se esconde atrás de capas, não é? Ontem teve uma mensagem falando sobre isso. E na família não, na família você se desnuda mesmo, você é você. Eu sou né? eu. É por isso que quando chega em casa, a primeira coisa que a gente quer é tirar roupa, Tirar jogar, roupa, né? Não. Ficar descalça, Cris, quando eu chego na realmente casa se da minha mãe, libertar. eu deito lá no sofá, deito no colo dela, pra minha satisfação. Quando às vezes a pessoa pergunta, você tem ídolo, Sônia, tem fã? Eu digo, não, fã é minha mãe. Minha mãe que tem um amor tão grande que depois de 50 e tantos anos de casada, ela cuidava do meu pai. Eu via minha mãe com tanto carinho tão grande que eu falava, meu Deus, que amor tão grande, eu quero chegar a esse nível. Soninha, a gente já está assim caminhando para o final. Ai, meu Deus, da já, nossa Cris, conversa. que pena. Mas antes de terminar, eu quero fazer um bate-bola rapidinho com você. Vamos. E eu quero que você me diga com uma palavra somente o que é cada uma dessas palavras que eu vou falar para você. Mãe, o que é mãe para você? Mãe, a palavra que eu falo é se doar. Você se doa, né? Se doar com limite. Com limite, com respeito. O que é Deus na sua vida? Deus é tudo na minha vida, é que me levanta todo dia, é o meu refúgio, minha fortaleza. O que você prefere, rir ou chorar? Eu prefiro rir e chorar, porque se eu disser a você que eu rio só e choro, eu prefiro sorrir e chorar, porque eu sei que o choro ele pode vir, mas depois a alegria vem na força do Senhor. Acredita no amor? Eu acredito que o amor é um pouquinho de cada coisa, é um pouquinho de gesto, um pouquinho de... Acredito no amor. Amizade? Amizade também eu acredito, eu acredito em amizade porque é uma corrente. Acredito. Ainda existe esperança de que a gente pode ter um mundo melhor? Eu acredito. Muita gente fala que é o fim do mundo. Eu nunca, desde que eu me entendo por gente que o mundo vai se acabar, eu acredito no mundo melhor. O mundo melhor quando as pessoas se doam para que o mundo se torne melhor. Se todo ser humano fizesse um pouquinho de cada coisa, que distribuísse um tantinho, a metade dessa unha, Cris, pode ter certeza que o mundo era bem melhor. É que às vezes as pessoas é só para si. E se vitimizam tanto da sua situação que não é capaz de dizer bem assim, eu vou dar essa xícara aqui, meu irmão, para você, eu vou me doar aqui. Como eu ia para casa da minha vizinha, Dona Lourdes, dizia bem assim, Dona Lourdes, tem um pouquinho de café aí pra gente? Aí ela dava. Às vezes é difícil, a gente só quer receber. A nossa potinha tá tão cheinha e a gente sempre quer mais. A gente tem que se doar, Cris, porque quando você dá, você recebe. Desde um sorriso a um abraço. Sônia, você é uma mulher que inspira muita gente, muitas mulheres. Você é convidada para fazer diversos eventos, para contar a sua história em diversos eventos por causa dessa sua energia positiva. Nesse momento, muitas mulheres estão assistindo você.
Uau! Que mensagem que você deixaria para essas mulheres? Uma mensagem de motivação para aquela mulher que está pensando, será que eu posso empreender? Será que eu tenho valores? Será que eu tenho essa garra que a Sônia tem para eu ir buscar meus sonhos? Que mensagem que você deixaria para essas mulheres? Então, você mulher que está nos assistindo, a mensagem que eu deixo no dia de hoje é a data de... Hoje são 17. 17 de novembro de 2021. A gente está indo para 22, mulher. Mulher, eu quero falar para você que a gente saiu de uma pandemia com perda de tudo. Eu posso dizer de tudo, em todo o contexto. De fracasso de comércio, muitos comércios morreram, muita gente perdeu os familiares. Mas o que é que eu quero deixar para você, mulher? Para você, homem, porque não vai ser mulher só mulher que vai assistir, você, homem, também. Você que pensa em colocar um negócio, que tá... Sônia, o que fazer no período desse que saiu a pandemia? A hora é agora. Não é ontem, não. É agora, é hoje. É de você, tipo assim, amanhecer o dia e falar assim, o que é que eu vou fazer? Primeiro você faz uma oração a Deus e diz, Senhor, me mostra o que... Mas pede a Deus e não fica só esperando que venha cair do céu, não. Você arragaça a manguinha aqui e vai à luta. Porque quando você vai à luta e persevera, quando você tem foco e determinação dentro de você, Cris, a coisa acontece. Mulher, você que está em casa, que muitas das vezes está em casa só escutando aquela música de Amado Batista, como eu, antigamente. Aí você não tem que ficar só ouvindo a música em casa, não. Você tem que dizer bem assim, isso não me pertence. Você tem que levantar a cabeça e dizer, eis-me aqui, Senhor, faz o melhor na minha vida, porque eu quero agora. É de ter aquela determinação dentro de você, não ficar se vitimizando não, viu? Porque o problema está aqui. Sônia, mas o problema está aqui na minha frente. Não fique olhando para o problema não, olhe para Deus e olhe para o potencial que você tem dentro de você, viu? Porque muitas das vezes a gente tem um potencial maravilhoso, a gente sabe da nossa força. Tem mulher que sabe fazer cada coisa gostosa, tem mulher que sabe falar, que sabe se doar em determinadas coisas, sabe passar uma roupa, sabe comar e fica em casa só esperando aquele tantinho. Então esse recado é pra você, mulher. Não fique em casa, saia pra fora, saia do armário e saia com vontade de dar a volta por cima, porque é isso. Sônia, minha querida, a gente chegou no final do nosso bate-papo. Chegou, né, Cris? Que pena. Podcast de número 1, que você dê muita sorte pra gente. Amém, que eu creio. seja a primeira de muitas histórias que nós iremos contar aqui e que você continue a inspirar muitas outras mulheres a seguir o seu exemplo. Mulheres que inspiram negócios. Obrigada pela sua presença. Quero aqui aqui deixar no nosso programa. A todas vocês. Obrigada pelo convite, Cris. Para mim é uma satisfação enorme poder acrescentar na vida de muitas mulheres. E aqui eu fico assim, eu deixo aqui um convite especial para você que se quiser tirar alguma dúvida, algum dia me encontrar na rua, pode falar, Sônia, é isso assim. E uma receita, eu vou falar com o maior carinho do mundo. E eu desejo toda essa sorte de bênção para você, Cris, que lançou esse projeto maravilhoso. Eu quero que Deus capacite você. Amém. Que Deus te use sempre para trazer, não só uma Sônia, mas para trazer uma Jona, para trazer mulheres que possam estar acrescentando na vida de outras mulheres, assim como eu, como você. Obrigada, minha querida. E agora a gente fala para você que assistiu o nosso primeiro podcast, Mulheres que Inspiram Negócios. Você conhece uma mulher que você sabe que ela é uma guerreira e que ela precisa ter a história dela contada aqui no nosso canal? Então é muito fácil, vá lá no nosso canal, procura no YouTube, Comércio Agora, se inscreva e lá você deixa o seu comentário, diz qual o nome da mulher que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Com certeza nós iremos conhecer essa e muitas outras histórias de mulheres que precisam despertar vidas. Ficamos por aqui nessa nossa primeira edição. Pode ter certeza que muitas outras histórias vocês irão ouvir aqui no nosso canal. Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima história de mulheres que inspiram negócios. Tchau!